Professora Gabriela Zancanera, a senhora no campo do direito constitucional, e a senhora não se sente incomodada? Agora diz que o Congresso está toque de caixa querendo alterar o 359L e o 359M. É o Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, abolição de Estado. São penas severas, duras, é claro, e foram aprovados há pouco tempo, a 5 de maio de 2021. Para não ver que tem teoria conspirativa, foi no governo Jair Bolsonaro, a presidência da Câmara dos Deputados era Arthur Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Então, só para vocês entenderem que não é algo que foi feito para esse julgamento. Tudo a gente precisa explicar, porque hoje é um terreno pantanoso qualquer comentário. Eu vi esses comentários agora, todo mundo dizendo, não, vamos fazer essa alteração, muda aqui, muda acolá, porque a questão é o seguinte, precisa anistiar alguns, mas precisa resolver a questão legal, né? Então, a legalidade, ela está a serviço de uma solução política e não sabe bem qual. E o julgamento nem terminou ainda. Então, é um fato sui generis. Como é que fica na cabeça de uma constitucionalista essas coisas? Bom, Vila, né? Professor Toron, muito obrigada pelas suas observações, né? Sempre aprendo com o professor. O que eu queria só dizer é que o que me incomoda um pouco nessa história de anistia, né? Eu acho que isso incomoda também parte dos constitucionalistas, como o professor Pedro Serrano e o professor Toron falou, é a ideia de que o Estado ele pode se anistiar. Porque aquelas pessoas que planejaram aquele golpe de Estado, né? Isso aconteceu com funcionários públicos, com pessoas que estavam fazendo o papel do Estado. Então, a meu ver, conceder uma anistia agora é uma autoanistia, né? Por quê? Porque é o poder do Estado que está eventualmente se autoanistiando, porque aquelas pessoas estavam efetivamente numa posição de poder e de representantes do Estado. Então, isso me incomoda bastante, né? Agora, com relação à pergunta do professor Vila, né, eu acho que o que eles estão tentando fazer, entre aspas, é o que tem sido falado, né, o projeto de lei do Senado, é uma anistia light, né, é aliviar para aquela população que estava eventualmente naquela situação, que era uma situação em que estava todo mundo... Crime de multidão, né? Um crime de multidão, exatamente, para poder diminuir um pouco as penas. Isso afetaria muito pouco o núcleo crucial do golpe, né? Então, talvez isso para uma parte das pessoas que apoiam Jair Bolsonaro, isso seria algo que não traria sentido, né? Não refresca. Aquelas pessoas foram usadas lá como uma isca, né? Bucha de canhão. Bucha de canhão, exatamente. Trazer um número rapidamente. Claro. Me parece que desses operadores direto do 8 de janeiro, só 10% ainda se encontram encarcerados. Eu não tenho esse dado. Então, eu li a semana passada, diz que 90% já não mais estão eu vi isso também. Tem poucas pessoas que... A maioria fez acordo, inclusive, de não persecução penal. Mas o acordo de não persecução penal, o ANPP, como nós chamamos, ele não cabe em muitos casos, porque você tem uma soma das penas mínimas, que em geral as pessoas foram condenadas de 14 a 17 anos, então não cabe mesmo o acordo de não persecução penal. Aquele povo que participou daquele domingão lá, a grande maioria não se beneficiou do acordo de não persecução penal. O que sim pode os ter beneficiado, porque eles estão presos desde então, é a progressão no regime prisional. No máximo, eles estariam, a essa altura, no regime semiaberto. E aí cria uma situação, né, professora? Aí para a senhora concluir, que é o seguinte, eu estou olhando do campo da história. Quer dizer, busca-se uma solução política para uma situação de tensão. Não é um produto do resultado de uma eleição, que já foi há algum tempo, nós estamos já na próxima. Há uma pressão política de um grupo que a gente não sabe efetivamente se representa a maioria ou a minoria. As pesquisas de opinião, claro que elas, é bom lembrar, elas não representam a eleição em si, mas mostram que há uma resistência nas pesquisas à questão da própria anistia. E parece que uma subversão, quer dizer, eu não gosto dessa expressão no sentido moderno, não nos meus tempos lá, eu não senti uma subversão, né, de que a estrutura, estou numa linguagem vulgar, a estrutura legal tem de se submeter aos interesses políticos de ocasião.
Quer dizer, é um perigo se a gente fazer isso. Eu estou falando meio no campo da história, num país muito turbulento, e não devemos esquecer, nós somos um país antidemocrático, foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Isso não é pouco, isso está presente nesse dia a dia nosso que a gente vive. E nessa dificuldade que temos de conviver com a democracia. A ideia da Casa Grande ainda está presente. A Casa Grande aqui é os que mandam, tem a senzala e depois a Casa dos Trabalhadores Livres aqui, mas quem manda é o pessoal da Casa Grande. Então, essa dificuldade, quer dizer, alguns foram pegos no contrapé, foram presos, antes de serem presos foram processados, foram condenados até o momento, e agora vai se fazer uma alteração legal para protegê-los. Então abre o sinal de que amanhã o seu José, a dona Maria, podem também fazer isso. Mas quer dizer que para a política vale e para um assalto, um negócio vulgar, hein? Um assalto a uma casa não vale? Então o seu José, que perdeu emprego, vai invocar o seguinte: eu perdi meu emprego, estava em situação desesperada, minha família estava passando fome, aí eu vi a possibilidade de fazer um assalto, fiz um assalto. Eu não deveria ter feito isso, mas a minha família estava passando fome. Não pode nesse sentido, mas no campo político pode assaltar o aparelho do Estado, ameaçar, porque lembra o seguinte, desculpe a longa exposição, mas a moça do batom pegou X anos de prisão. A moça do batom era ela. Um golpe de Estado poderia matar milhares de brasileiros, que teria uma guerra civil no Brasil. Se eles fossem vitoriosos, teria resistência. E a resistência, pela primeira vez na nossa história, seria uma guerra civil. Poderia ser, como nós tivemos no começo da República. A Revolução da Armada, a Revolução Federalista, que ninguém fala, né? Esquece. Tivemos momentos para falar só no período republicano. Isso é só para complicar a discussão. Eu passo para a senhora e depois eu estou provocando o Toron também, que eu quero que o Toron fale. Sentia mais agoniado. Professor, eu concordo integralmente com o professor. Eu acho que os crimes que foram praticados, não só pelo núcleo crucial, mas inclusive para as pessoas que acabaram invadindo o Congresso Nacional, que fizeram aquele ato em 8 de janeiro, são crimes muito graves. E talvez as pessoas não tenham a dimensão da gravidade desses crimes, né? A gente passou por diversos períodos de ditadura na nossa história, e esses períodos de ditadura, eles geram consequências até hoje. Tem pessoas que até hoje não foram encontradas porque essas pessoas foram repreendidas, foram mortas, foram torturadas durante a época da ditadura militar. Então, eu não vejo aí uma possibilidade política de se anistiar ninguém. O Brasil, ele passou por esse julgamento, ao meu ver, foi histórico. Foi a primeira vez na história que pessoas que atentam contra o nosso Estado democrático efetivamente são condenadas e sofrem as consequências legais a respeito disso. Gabriela, se você me permite, para corroborar a sua ideia, não apenas pessoas comuns, mas generais, coronéis, ministros de Estado e o próprio ex-presidente da República. Exato. Então é um julgamento histórico, remarkable, diriam os ingleses, não é? Exatamente assim, bem colocado. Exatamente. Agora, o professor Toron até pode explicar melhor do que eu, né? Essa alteração legislativa, diferentemente da anistia, a meu ver, não existe impedimento em que ela seja feita, né? Para diminuir o valor. A gente vê... o que precisa, a meu ver, o que a gente precisa atentar hoje é a punição. A punição, a meu ver, ela não pode deixar de existir. A questão agora, pedagógica, a sinalização. A gente vê o próprio delator. O delator pegou 2 anos em regime aberto. O ajudante de ordens, Mauro Cid. Né? Então, portanto, ele foi punido, mas ele teve uma pena reduzida. Então, eu vejo como uma possibilidade essa redução de pena, apesar de eu... pessoalmente, aí também faço uma ressalva, como o professor Toron falou, não concordar com redução de pena, porque eu entendo a gravidade desses crimes, né? Eu, apesar de ser muito pequena, eu me lembro da época de ditadura militar e me lembro exatamente do que as pessoas passaram naquela época, né? Do medo que existia, que era um medo por parte, né? Inclusive na minha família é de professores universitários, um medo de perseguição, um medo de acabar em um dos porões, digamos, da ditadura. Toron, eu queria passar para você depois para o professor Prando, justamente sobre essa questão da... não cria uma estranheza para quem é um observador dos fatos, não é um operador do direito, alguém que olha com a história, com a política. Você faz uma condenação em massa de centenas de pessoas,
Foram feitos processos de todos foram ouvidos, teve o devido processo legal no Supremo Tribunal Federal. Aí chega-se à conclusão, alguém chegou que as penas foram muito severas. Não foram aqueles que deram as penas naquele momento histórico. Eles deram as penas, poderia simplesmente ter absolvido, por exemplo, ou dado a pena a menor possível. Em certo momento, o ambiente político disse, são muito severas porque haveria um julgamento a posteriori do chamado núcleo 1 do golpe, entre aspas, que foram os 8 réus do processo que ainda está em curso. E que aí queria se a senhora do batom pegou 16 anos, 15, 16, a dona Fátima de Tubarão 17, então o chefe da Organização Criminosa Armada, de acordo com o Ministério Público, nós estamos usando a expressão do Ministério Público, deveria ser condenado muito mais. Não cria uma estranheza assim para o cidadão que não é um operador do direito? Bom, a estranheza maior nessa coisa toda é você ter o legislativo se movimentando em duas direções. Uma é a discussão sobre anistia, outra é a discussão sobre a alteração do próprio Código Penal para se diminuírem as penas. E eu lembraria uma passagem de um professor que nos deixou há não muito tempo, que é o professor Boris Fausto, da Universidade de São Paulo, que escreveu a obra, vamos dizer assim, mais importante dele, é a Revolução de 30, mas ele tem um livro muito interessante sobre aspectos criminais. Eu invoco agora uma categoria do Hélio Gaspari, que é o andar de cima e o andar de baixo. Se você está no andar de baixo, você é ladrão, larápio e tal. Se você está no andar de cima, você é um cleptomaníaco, é alguma coisa assim. E o que a gente observa nesse caso... Acho que é o crime cotidiano, se não me engano. Crime cotidiano, bem lembrado. Cotidiano. Depois você vai me dar o endereço do seu médico para ter essa memória prodigiosa que você tem, porque a minha já está indo embora. Eu faço questão que no final do programa você passe o endereço do seu médico. Mas crime cotidiano, bem lembrado. E o que a gente vê em ambos os casos, seja da anistia, seja da alteração do Código Penal, o que nós assistimos com muita nitidez é esse entrelaçamento entre direito e política. Os institutos da anistia, do indulto e da graça não são outra coisa senão institutos que permitem um poder interferir no outro. Porque se nós pensarmos, quando o judiciário decreta a condenação de alguém a uma pena de 10 anos, por hipótese, e todo fim de ano nós temos um indulto que pode implicar em redução das penas, em perdão também, em alguns casos, para lembrar o indulto do governo Temer, que gerou também um grande debate. Exato. Então, o Estado de Direito contempla medidas que significam uma interpenetração em diferentes competências e que causam estranheza. É essa estranheza que nós estamos vivendo hoje. E eu quero pegar um gancho na fala muito feliz do Rodrigo Prando, quando ele fala da interpretação, que não é uma ciência exata, que as construções se tornam possíveis. Sim, mas nós temos que ter cuidado, porque nós não podemos transpor o limite semântico daquilo que está na Constituição. Nós não podemos cair num construtivismo que permite tudo, inclusive desprezar o texto da lei. Mas eu, em abono da fala dele, lembraria a lição de um grande constitucionalista alemão, Peter Haberli. Não sei se essa é a melhor pronúncia, porque o meu alemão é pífio. O meu também, não posso ajudar. Mas esse Peter Haberli, ele diz uma coisa muito feliz. Não há norma, senão norma interpretada. Então, a atividade interpretativa no campo do direito, ela faz a construção do que nós chamamos de mundo jurídico. Então, eu tenho uma coisa objetiva e uma coisa subjetiva, ambas interagindo. E é importante não perder essa perspectiva, porque o que nós estamos vivendo hoje é um mundo político majoritariamente bolsonarista, gostemos ou não, eu não gosto, eu votei no presidente Lula, quero deixar isso bem claro, fazendo um esforço
para remediar uma situação. Se vai conseguir ou não é um outro problema. Veja, e você lembrou isso no programa, no início do programa, um ministro como o presidente Luiz Roberto Barroso, que é um homem sério, culto, ele mesmo disse, a questão da anistia é uma questão política. A questão de mexer no Código Penal no âmbito do Legislativo também é uma questão política e causa estranheza que isso se faça ad hoc, quer dizer, para o ato justamente agora. Acho que essa é a grande perplexidade em todos nós.